Quero começar falando sobre Lula e sobre Bolsonaro, porque o Dilma voltou a falar inúmeras absurdidades contra Bolsonaro e também contra a população mais humilde. Além disso, eu quero mostrar para vocês o seguinte: enquanto Lula acusa Bolsonaro de uma série de coisas sem pé nem cabeça, o que é que Bolsonaro realmente está fazendo e está sofrendo na pele? Inclusive ontem teve uma situação que acabou gerando um boletim de ocorrência, coisa séria, quero mostrar para vocês. E ainda nesse tópico quero falar sobre a TV Lula, que está saindo do papel, tem até o número do canal 1313. Depois vamos falar sobre CPMI do dia 8, uma coisa no mínimo intrigante que envolve o Flávio Dino e as imagens nem pela metade, se fosse pela metade eu acho que estaria até bom. E também quero falar rapidinho sobre o caso do Vasquez. Depois, gente, temos que falar de economia e além de mostrar todo o caos econômico que o Brasil vive, vamos ter que comentar sobre a Petrobras. Por quê? O que é que está acontecendo? Já está se falando de desabastecimento. O que é que o Lula está aprontando? Vocês verão, e tem conexão com o próximo tema, onde eu quero falar com vocês sobre o novo PAC. Inclusive, acho que a turma vai se surpreender com o que está vindo por aí. E quero falar de umas parcerias que o Lula vem fechando aí com os Estados Unidos, com o Biden, com os democratas, com as ONGs. E por fim, espero que dê tempo de comentarmos sobre algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, mais à direita, a nível de política partidária, trocas de partido, mas algumas notícias que envolvem o Tarcísio, o PL, os republicanos e muito mais. Muita confusão e vamos começar. Já falando inclusive da TV do PT. Se fosse em outro momento, meu Deus do céu. Na verdade, nem em outro momento. Se aqui fosse a TV do PL, Ave Maria, a Globo ia estar maluca. Já ia ter alguma pessoa, né? Eu ia falar uma posição específica. Alguma pessoa acionando, quem sabe, o Ministério Público, o TCU. Que história é essa? Como isso está sendo feito? De onde está vindo o dinheiro para bancar toda essa estrutura? Mas como é do PT, é do amor, é do bem e ninguém vai falar nada. Mas tá ali, ó. PT vira emissora de TV aberta e ocupa canal 1313 em antenas parabólicas. O partido alugou um sinal em satélite. Ministério das Comunicações não precisa dar autorização. Aí diz, né, que ontem o sinal de transmissão do partido do PT, né, do Dilma, foi acionado nas antenas parabólicas digitais no canal 1313. Por enquanto, a programação experimental exibe vídeos institucionais e produções já feitas para o canal do YouTube do partido. Beleza. Mas com certeza, com o passar do tempo, o PT vai querer, basicamente, criar a sua própria Rede Globo. Não ficar dependendo aí da Globo News, da Tuzaneri, da Miriam Leitão. Vai ser um braço a mais. Agora, não se enganem. Vocês devem lembrar que a gente comentou nos últimos meses do Juscelino falando que recebeu a proposta do PT. O próprio Newton Tato, secretário de Comunicação Nacional do PT, não o Juscelino, falar, pô, não, vamos aqui ter um canal de TV aberta, aquela TV que você não precisa de nada, qualquer anteninha ligou, já tá o canal do PT. Essa daí eles não desistiram, tanto que tá ali, ó, paralelo à entrada na parabólica, o PT tenta autorização para entrar na TV aberta convencional no Ministério das Comunicações. O pedido foi realizado no início de junho e existe bastante otimismo nos bastidores para que o pedido seja autorizado em breve. Vocês acham mesmo que não vai ser autorizado? O governo Lula vai negar o PT uma TV? Pelo amor de Deus, né? Óbvio que isso vai sair do papel. Mas deixa lá porque mesmo sem TV, ele tá aí rodando nas redes sociais, sempre falando algum absurdo sem tamanho. E não sei se vocês já perceberam, estamos em agosto, hoje é dia 11 de agosto, inclusive meus pais completam 33 anos de casados, dia do estudante, não tem como esquecer, porque sempre falavam isso, né? Meu pai ainda tinha 17, minha mãe tinha 19, isso? Aí minha mãe é 2 anos mais velha que meu pai. E aí eles falavam, né? Estudante vai casar quando? Dia do estudante. Mas enfim, esquecendo esse pedaço, lá tava o Dilma, 10 de agosto, assim, lembrei, né? A casa divagando. 10 de agosto. Pessoal, sem brincadeira, sem torcida, né? Estamos aqui basicamente do mesmo lado. De boa mesmo. Durante 4 anos de governo Bolsonaro, será que Bolsonaro falou algo similar sobre Lula? Não é do que o Lula já falou
nos últimos tempos. Vocês lembram daquele episódio que o Lula tava dando entrevista para Brasil 247, que ele fala do Moro, o que ele queria fazer com o Moro, começa com a letra F, palavrinha F, eu vou F, o Moro. Vocês lembram disso? Você já pensou se o Bolsonaro tivesse dito isso? E é o tempo todo, gente. Todo santo dia não. Mas várias vezes na semana tem alguma fala extremamente absurda, falaciosa do Lula contra alguém. Seja Bolsonaro, seja alguma coisa ligada à área econômica, seja... Já tacou o Roberto Campos Neto e ele vai acumulando aí. Mas é de boa, a imprensa não fala nada, sempre passa pano, diz que o Lula tá certo. Ontem, mais uma vez, lá no Rio de Janeiro, nem vou dar play de tanto absurdo que ele tá falando, mas ali você já consegue ver, ó. Em eventos no Rio, Lula se refere a Bolsonaro como figura grotesca e responsável por metade dos óbitos que aconteceram durante a pandemia. Culpa de Bolsonaro, metade é dele. Citando o antecessor, em seus 2 discursos na cidade, também disse que Bolsonaro não gostava de negros. Com base no quê? Com base no que isso daí? E até hoje não sabe o motivo de ter sido eleito. Então, assim, é acusação atrás de acusação. É acusação, é imputação de crime e nada acontece. E além disso, nesse discurso, isso aqui também circulou, esse daqui circulou o vídeo ao longo do dia de ontem, mas os vídeos que circularam não tinham uma legenda tão boa, e aqui a matéria, já saiu a matéria no Globo, batendo palmas. Não é ataque, é crítica. Lula critica Bolsonaro e diz que a política de deixar as pessoas terem uma ferramenta para se defender alimenta a turma do mal. Está melhor, né, do que a polícia. A turma do mal está mais bem equipada do que a polícia. A fala do Lula foi assim, ó: não é aceitável que um país alegre, que gosta de música, de dançar, vote um cidadão que pregava ódio, desaforo, que não incentivava ninguém a comprar livro. Ninguém. Só comprar uma ferramenta, só isso. E quem compra a ferramenta são vocês que estão aqui? Não. Quem compra é a turma do mal, que hoje está mais bem equipada do que a polícia em qualquer estado brasileiro. Pronto. Foi Bolsonaro que fez isso. Até 31 de dezembro de 2018, estávamos vivendo na Suíça. Estávamos vivendo na Suíça. Passou 1º de janeiro de 2019, pronto. Virou o Brasil que tem hoje. E o Lula está tentando salvar o Brasil. É o tempo todo acusações após acusações. Aí, enquanto estão falando isso daí, falei para vocês que tem uma situação ontem muito complicada. Tirou um boletim de ocorrência. Olha como o UOL retrata. Carlos Bolsonaro diz que gabinete dele e casa do pai foram apedrejados. Essa matéria, essa manchete é muito canalha. Até a imagem escolhida, eles poderiam ter utilizado uma imagem muito melhor. Olha a resposta do Carlos. Vocês são uma máquina de desinformação. Eu não disse. Eu fiz um boletim de ocorrência e mostrei as imagens. É muita desonestidade de alguém que se julga veículo de informação. Sistema podre. Aí eu fui dar uma olhada na imprensa, ver se alguém mais noticiou o caso. E ainda que a manchete não contemple tudo, quando você junta com subtítulo, você vê que até a Globo foi mais honesta aqui, ó, até a Rede Globo. Carlos Bolsonaro diz ter registrado boletim de ocorrência por gabinete apedrejado. Filho do ex-presidente postou vídeo que mostra imóvel sendo atacado. Até a Globo mostrou, olha, ele postou um vídeo, tá lá jogando pedra no imóvel. Tem boletim de ocorrência. A UOL não. Ele disse, disse que foi, ele disse. Sendo que foi público a postagem do Carlos. O Estadão foi um pouquinho além. Foi muito melhor do que a Globo. Carlos Bolsonaro diz que ele e o pai estão sendo ameaçados, registra boletim de ocorrência. Carlos publicou um vídeo das câmeras de segurança onde o homem aparece atirando pedras em seu gabinete no bairro carioca de Bento Ribeiro. Foi isso que aconteceu. E essa aqui é a postagem. Tá ali, de acesso a todos. Então, assim, de um lado, você vê, são acusações falsas contra Bolsonaro, vale tudo. A imprensa amortiza, não é ataque, é crítica. Do outro lado, não fala nada e tá errado o tempo todo. É o autoritário, é o malvado, é o safado, é o vagabundo. Tudo que não presta, todos os istas, todos os ismos, é Bolsonaro. Aí tá ali o momento, né?
segue as imagens que comprovam nas ameaças contínuas ao qual estamos expostos diariamente, minha família e eu. Ainda deixou o número do BO. O que é que falta para a imprensa cobrir as coisas como elas devem ser? Depois do que já aconteceu contra Bolsonaro, depois do caso Adélio, coisa assim continua acontecendo. E quando o Lula fica mentindo contra Bolsonaro, o que é que ele quer no final do dia? Ele quer gerar mais? Acho que, não sei se ele quer, mas eu acho que as falas deles acabam por incentivar esse tipo de ação. O Lula tem que ser um pouco mais responsável no que ele disse. Aí veja isso daqui. Nos últimos dias no Brasil, uma tragédia. O policial perdeu a vida em serviço, né? O cara lá com um guarda-chuva gigante, aquele que tem uma luneta, que tem a mira. E aí depois disso vimos as operações policial. Aí a mesma imprensa e a mesma esquerda que ignoraram o policial ficaram, meu Deus, o que é que a polícia está fazendo contra as vítimas da sociedade? Onde estão o direito dos manos? Vamos proteger os manos, precisam da nossa ajuda. Vocês conhecem muito bem a história. Não, foi um show de horrores. Aí, a direita, desde o primeiro momento, prestou uma homenagem, sentimentos para as vítimas, para a família do policial, né, que se foi. E aí a Globo noticiou ontem, na Lauro Jardim, que Bolsonaro doou 100 mil para a viúva de soldados da Rota. É cristalino o que a esquerda defende e o que a turma de Bolsonaro defende. Tá claro e cristalino. Aí tá ali. Jair Bolsonaro doou 100 mil para a viúva de Patrick Bastos Reis, o soldado da Rota, perdeu a vida na operação na Baixada Santista, no dia 27 de julho. Bolsonaro fez 2 transferências de 50 mil via Pix na segunda e na terça, depois de uma conversa telefônica com a viúva. Enquanto Bolsonaro está com essa preocupação, prestando apoio à família, desde o primeiro momento, ontem o Lula, no Rio de Janeiro, falou o seguinte: polícia precisa saber diferenciar pobre de bandido. Eu não entendi. Bandido parece com pobre? Aí tem que saber qual é o bandido e qual é o pobre? Eles são parecidos, é? Eu não entendi muito bem essa fala. Parece meio preconceituosa. Essa polícia precisa saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua. Porque são parecidos? Eu não entendi isso aqui. Você já pensou se essa fala fosse dita por Bolsonaro? Veja o que está acontecendo diante dos olhos de vocês. Olhem quais são as prioridades do governo Lula em relação à segurança pública. Esses dias estava querendo rodar, né, fazer mutirão dos presídios. Vejam quais são as preocupações de Bolsonaro. No mesmo âmbito. É claro e cristalino. O que o lado defende é totalmente diferente do que o outro lado defende. Ainda assim, com tudo que está acontecendo, como eu digo, não é que o Lula ele só ganha uma passada de pano, tipo o Bernardo Melo Franco no Lula, né? Lula critica Bolsonaro. Não são ataques, ele critica. Né? Ataque só quando é de direita. Ontem, o Reinaldo Azevedo escreveu essa nota. O bolsonarismo tem de ser compreendido e banido. Nunca tolerado. Não existe tolerância. Tem que ser banido. Não existe possibilidade. 58 milhões de brasileiros precisam ser banidos e não podem ser tolerados. Erram os que viram Bolsonaro só como a cara mais feia da democracia. Não é só ele. Vocês estão entendendo isso? Isso é uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo. Eu entendo que os jornais dão liberdade para os seus jornalistas e tudo mais. Só que eu acho que tem que ter um mínimo de decência na linha editorial para falar, não, cara, tem que ter um limite. E vocês estão passando do limite. Vocês estão pregando perseguição aberta. Aí eu fui ler os comentários. Porque eles dizem que a direita fica gerando ódio no coração das pessoas, etc e tudo mais. Aí você vê ali, ó. Ricardo Arantes Martins. O cara que lê a Folha de São Paulo. Ah, a tolerância, respeito básico. Discordo do que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo, disse Voltaire. É o liberalismo nascente. Não o liberalismo econômico, tão merecidamente criticado, mas o liberalismo da maior revolução social dos últimos tempos. Aquele que é base de toda a democracia consolidada, que graças a ele tivemos acesso a Nietzsche, Darwin, Marx,
nem no Vasco, que podemos abrir a mente nos manifestar. Aí você fala, pô, o cara citou até Marx para defender a tolerância. Não dá para tolerar, todavia, o intolerante perfeito. O cara fez todo o discurso para falar que a tolerância que dá espaço para Marx, o marxismo, o comunismo. Foi esse martelo? Punho cerrado para cima? Mas, não. Com o intolerante não tem tolerância. O intolerante é o Bolsonaro. Vocês estão vendo, né? Todos os veículos de imprensa são deles. Todas as TVs são deles. Os partidos, todos que não são de esquerda, são centrão. Aí tem um então, tá daquele jeito, que é o PL, daquele jeito, vocês conhecem. Mas não pode ser tolerado. Não pode. As faculdades estão tomadas, mas não é o suficiente. Aí, continuando aqui no Reinaldo Azevedo, no dia de ontem, não, desculpa, anteontem, final da noite de anteontem, eu não tinha visto. A gente comentou ontem, né? A CPI do MST chegou ao fim. A não ser que um milagre aconteça, a não ser que o Arthur Lira resolva desfazer o que ele fez, a não ser que o Marcos Pereira resolva desfazer o que ele fez, o que eu acho que é muito difícil, mas tudo bem. Aí o Reinaldo Azevedo foi no seu Twitter e falou assim, ó, vai terminar por indigência política, moral, ética e intelectual, o que jamais deveria ter começado. O quê? A CPI do MST. Não era para ter começado de jeito nenhum. Era só Ricardo Salles tentando aparecer para disputar a prefeitura de São Paulo com Boulos, mas foi chutado depois Bolsonaro. Reaças da comissão produziram obscurantismo, misoginia, violência contra pobres. Foram as reaças, né? Então aquela senhora que foi lá, que foi humilhada, que os deputados estavam rindo da cara dela, aqueles deputados petistas eram reaças. É isso que o Reinaldo Azevedo quer nos contar. Tá bom. A maioria ali nunca viu um pé de couve ao vivo. Parabéns às deputadas Sâmia, Fernanda Melchiona, Talíria Petroni, que sustentaram as chamas da civilização. Só o pessoal, viu? Estão percebendo, né? Só citou deputada do pessoal. E também o Arthur Lira, que não permitiu que uma CPI virasse mero instrumento para politicalha. O mesmo Reinaldo Azevedo que tweetou isso, eu fiz um tweet ontem para relembrar, foi o cara que escreveu essa nota em 8 de outubro de 2009. Vandalismo no campo. O MST é a nossa. Eu nem vou falar o que é. Tá ali o nome. Começa com AL. É um grupo que faz muito barulho. Fazia muito barulho, né? No subdito ali, ó. Alguns leitores reclamaram do tom que empreguei em 2 textos sobre os ditos sem terra, mais um crime escancarado do MST. Até quando? E deixo o link. E o outro texto. Arrumei sangue para o MST. O MST está, o movimento está com sede. O cara que escreveu esses textos agora tá aí. Isso é jornalismo? Pedindo realmente assim um fim e falando que 58 milhões de pessoas não merecem ser toleradas. É todo dia um 7-1. Todo dia um tapa na cara da sociedade, com o apoio da imprensa. E essa galera da esquerda ainda tem coragem de fazer isso daqui, ó. Não tem coragem, né? É cara de pau. Open Society. Não, os soristas. A turminha do Jorginho Soros. Apresenta papo aberto. Liberdade de expressão, o aumento da censura e dos ataques contra vozes democráticas. Meu Deus. Os censores, a turma que censura está falando que está sendo censurada. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Quem tá lá no meio? O Foca. O Thiago Amparo foi aquele que... Não quero ser injusto agora. Não quero ser injusto. Não, acho que não foi ele, não. Teve um que falou um monte de groselha pra Bárbara. Eu tô na dúvida agora se foi o Thiago Amparo. Falou um monte de coisa pra ele. Depois se deu mal. Não sei se foi ele. Tô na dúvida agora. Então não vou acusá-lo, mas tudo bem. Junto lá, né, com o Abraão vai. Bacana. Mas vamos continuar. Vamos continuar que tem muito mais coisa. Entrando aqui na questão do Vasquez e da CPMI. Só para mostrar algumas notas que saíram. A Folha de São Paulo soltou uma nota ontem
Ela entrou em contato, se eu não me engano, com 4... No total, acho que foi 5 ou 6 especialistas. 5 ou 6 especialistas. Basicamente todos... Basicamente não. Todos com exceção de um. Todos com a exceção de um, que foi o último a citado. Acho que a Folha, pô, aí, temos que procurar aqui alguém para defender o ocorrido, sabe? Temos que achar pelo menos um, mas todos, com exceção de um, concordam com a manchete. Prisão do Silvinei por Polícia Federal teve hipótese como base e vira alvo de críticas, né? Todos menos um criticaram. Foi o último que a Folha achou lá, não. Tá justo aí o que foi feito. A prisão preventiva do Vasquez foi decretada com base na hipótese de ainda existir influência dele sobre agentes da corporação. Segundo especialistas em direito penal, os argumentos para a detenção ocorrida na quarta são insuficientes. Os especialistas afirmam que outras medidas alternativas poderiam ter sido decretadas, como a proibição do investigado de falar com outros agentes da PRF, sair de casa ou frequentar determinados lugares. Eu fiquei extremamente surpreso porque, inclusive, uma das pessoas que criticou o ocorrido e falou, cara, outras coisas poderiam ser feitas, a busca e apreensão é válida, beleza, bacana, é o atual presidente do IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, fundado por Márcio Tomás Bastos, ex-ministro de Defesa do Lula, que tinha até então também como um dos seus grandes líderes, o Augusto de Arruda Botelho, que agora é secretário de Justiça, uma posição que está no governo Lula. Então, assim, até um instituto da extrema esquerda falou, pô, eu acho que tá demais. Mas a Folha conseguiu achar um no final do dia. Não, tá certo, tem que fazer isso mesmo, tem que arrepiar, porque não é petista, não fez o L, tem que arrepiar pra cima dele. Mais do que o suficiente, comentamos ontem, nota que falou, não, o Estadão falou, né, conversamos aqui com a Polícia Federal nos informou que vai oferecer a delação. E aí já fala, né, vai entregar a Bolsonaro a delação, é o que a esquerda tá esperando. Mas enfim, saiu uma nota ontem falando o seguinte, delação premiada é para criminoso, ele é um herói nacional, diz advogado do Vasquez. Diretor da PF, preso por suspeita de tentar interferir nas eleições com o uso do aparato da corporação, depois durante cerca de 3 horas e negou ter tido acesso a dados sobre regiões onde Lula liderava a disputa. Eu acho que essa manchete realmente faz sentido e faz jus, né? Mas vamos esperar aí o desdobramento do caso nas próximas semanas. Enquanto isso, o Lula brilhou ontem, viu? Tentaram corromper a PRF para não deixar pobre votar. Bom, teve um vídeo aí que circulou bastante, eu comentei por alto no vídeo ontem, e eu tenho certeza que a maior parte de vocês já viu, não precisa aqui ficar entrando em maiores detalhes, onde uma figura importantíssima da política brasileira, uma das pessoas mais poderosas do Brasil, falou com todas as letras que ninguém deixou de votar. Vai ter atrasado uma coisa ou outra, ninguém deixou de votar, até porque a maior parte das pessoas mora muito próximo dos locais de votação. As pessoas que realmente precisavam pegar a estrada para votar é uma quantidade mínima de pessoas diante da massa de eleitores que o Brasil tem. Mas independente disso, Carlos Bolsonaro relembra o seguinte. O Ale Pavão fala, olha fake news. E o Carlos responde. Tanto é que aumentou a votação do Lula, né, nesse momento e nos arredores próximos das operações. Então, como assim, cara, não deixar pobre votar? Ele teve mais votos no segundo turno. Próximo dos locais, né, que tiveram as operações, ele teve mais votos. Não para em pé. É acusação atrás de acusação. E aí, entrando na questão da CPMI, parece que o Flávio Dino ele quer gerar mais confusão. Porque eu não consigo entender qual a dificuldade. Primeiro foi aquele show para não entregar as imagens das câmeras. Aí ele cedeu. Depois da justiça liberada, né? Cedeu em tese. O Arthur Maia, presidente da CPMI, fala assim: recebemos ontem, no final da tarde, as filmagens internas do Ministério da Justiça no dia 8. Né? Ontem, no final da tarde, ou seja,
no final da tarde do dia 9. Guarda esta data. No final da tarde do dia 9, receberam as imagens. Aqueles que tanto insistiram em acessar essas imagens, desejo de fato que de fato tragam algum esclarecimento para a nossa investigação. E o deputado André Fernandes fala assim: difícil, presidente, pois só chegaram imagens de 2 câmeras do Ministério da Justiça. Deve ter entre 30 e 50 câmeras. E o Flávio Dino só enviou 2. Isso é engraçado. Isso é uma palhaçada. Já está na hora de uma busca e apreensão, segundo o André Fernandes. O André Fernandes tweetou o seguinte: Dino está escondendo algo. Quem diz é o deputado federal. Flávio Dino só enviou para a CPMI imagem de 2 câmeras. Deve ter entre 30 e 50. Isso é um total desrespeito com o parlamento brasileiro, em especial com o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia. Isso é uma verdadeira desmoralização. Só que eu falei para vocês lembrar desse horário. As imagens chegaram no final da tarde do dia 9. Basicamente, no fim do dia 9, meia-noite e 1 minuto do dia 10, né? Assim, 2 minutos ao fim do dia 9. 2 minutos ao fim do dia 9. 2 jornalistas de esquerda, que é a coluna mais à esquerda do Metrópolis, que é a coluna do Guilherme Amado, soltaram a seguinte nota: exclusivo. Veja imagens inéditas do Ministério da Justiça no 8 de janeiro. No mesmo dia que a CPMI recebeu as imagens, poucas horas depois das imagens de 2 câmeras, já tinha nota no Metrópolis, onde já tinha analisado 3 horas de imagens, né? As imagens, né, obtidas pela coluna. Obtidas como? Fica parecendo que a imprensa já está soltando a nota para rebater qualquer tipo de narrativa da direita. Falar, não, as imagens já foi sediadas, mas tem. E as imagens ainda mostram os absurdos, né? Os golpistas. Né? Então, assim, é estranho, né? É engraçado, assim. Mas e aí o resto das imagens? Vai ter, não vai ter? E aí, né? Vai ou não vai ter? Vamos esperar para ver aí na próxima semana o desenrolar disso daí. Mas, até o momento, eu fui dar uma olhada, não vê a imprensa cobrir essa questão das imagens. Quero ver aí quem que vai soltar alguma nota, falando realmente o que está acontecendo, dando voz às queixas, às críticas dos deputados da direita. Não foi só o André Fernandes que levantou esse ponto. Mas vamos continuar. Vamos continuar que tem mais coisa. O Brasil não para com suas confusões. Isso daqui eu fiz um tweet ontem. Comentei também lá no Talking Show. Mas, pessoal, tem umas coisas que dói o coração, velho. Sério mesmo, assim, eu paro, assim, eu olho e falo... Pra que eu cliquei pra ler essas respostas? Pra quê? Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, né? Você tá ali, se tiver postagem, você fala assim, comento, não comento... Não vou comentar, vai dar dor de cabeça. Aí você fala, não, mas eu vou deixar uma mensagem. Aí quando tu clica pra ir fazer um comentário, né? Não, vou fazer um comentário. Tu vai lá e clica. Aí tu vê as 3 respostas. Tu fala, meu Deus do céu, velho. Chega a dar um nervoso, não, uma coceira na cabeça. Tu fala, não, eu vou ter que responder essa galera aqui. Eu vou ter que responder esses petistas. Foi esse caso aqui comigo ontem. Foi mais forte do que eu. Eu abri a postagem do Choquei que tava lá, ó. Governo Lula anuncia o fim da isenção de importação de encomendas de até $50 feita em site de venda como Shein e Shopee. O anúncio foi feito pelo Haddad. Isso é o que aconteceu. Acabou. Vai ter que pagar imposto. Aí, fui ler os comentários. Olha o perfil. Olha a bandeirinha. Aí vai lá o petista. E isso é bom ou ruim? Tem várias pessoas não gostando disso e outras gostando. Pronto. O petista, este cara, Marp, né? Eu não sei. Essa pessoa, o voto dela tem o mesmo peso que o teu. O voto dessa pessoa, o voto dessa pessoa tem o mesmo peso que o seu. O que você acha disso? Uma pessoa que não consegue julgar por si só se pagar imposto é bom ou é ruim. Esse é o petista. Esse é o cara que vota no Lula e muitas das vezes te manda estudar. Essa galera que te manda estudar e tá aí na rede social.
O voto dessa pessoa tem o mesmo peso que o teu. É de doer. Isso dói. Isso dói. Falando sobre essa questão, comentamos ontem já, né? Enquanto imposto pro pobre, pros ricos, o PT abre mão de taxação. Aí Bolsonaro comentou, né, sobre essa situação ontem, falando assim, ó, o governo Lula anuncia agora mais uma de suas agradáveis surpresas, o fim da isenção de taxas para compras de até $50 em sites como Shopee e Shein, afetando diretamente aqueles mais humildes, que sobrevivem de compras de insumo para a elaboração de outros produtos e da revenda para a alimentação de suas famílias. Lembramos mais uma vez que não taxamos tais serviços nos 4 anos em que estivemos à frente do governo federal por entender a necessidade claríssima, vital de sobrevivência dessas famílias. Mesmo com essa nossa política, as arrecadações bateram recordes em função da otimização dos processos, redução da burocracia e diminuição de alíquotas. Os gastos, impostos e taxas aumentam de forma exponencial nesse governo. Aumentaram, né? De forma exponencial neste governo, colocando a máquina do Estado em primeiro lugar. Sem contrapartida, aqueles que mais necessitam, na contramão do que víamos fazendo para o bem do povo brasileiro, principalmente daqueles mais humildes e desamparados. Aí você fala, Bolsonaro está fazendo politicagem. Quem já viu isso, Bolsonaro? Como assim, Bolsonaro? Você quer dizer que você baixou imposto e aumentou a arrecadação? Isso não faz sentido? Como assim? O governo arrecadar mais tem que botar mais imposto? Para de fake news, Bolsonaro. Olha, não é possível não. O cara não erra uma. O cara não erra uma. É a nota que saiu, gente. Quem soltou essa nota ainda foi o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Ou seja, as pessoas que querem combater o contrabando estão tentando explicar que, olha só, não é só que você vai ter um aumento de arrecadação. Eles não só vão confirmar o que Bolsonaro disse. Além do aumento da arrecadação, você ainda vai combater o contrabando. Você tá entendendo, né? Bolsonaro ainda podia falar. Faltou falar isso, Bolsonaro. Na próxima, você fala, ó, baixamos imposto, o que gera aumento da arrecadação, curva de Laffer, já bota o curva de Laffer, mostra que entende das coisas. E com isso, ainda combatemos o contrabando. É um estudo que foi feito. Não é de orelha, não é opinião. Tá ali, ó. Aumento de imposto diminui a arrecadação. Ah, diz estudo. Diz Bolsonaro. Botar ali, diz Bolsonaro. No setor de cigarros, acréscimo no tributo contribui para crescimento do mercado ilegal e perda de recolhimento. A alta carga tributária no Brasil é a responsável pela perda de competitividade dos produtos nacionais e, consequentemente, de arrecadação. É cristalizado. Tudo que um faz, o outro faz diferente. Eu não consigo lembrar uma política que Bolsonaro e Lula têm iguais. Teve uma. Foi o Lula manter o auxílio de Bolsonaro de R$600, né? Só que aí, para não ser igual, ele mudou o nome. Voltou a ser Bolsa Família. Não pode mais ser Auxílio Brasil. Só para dizer que é diferente. Mas beleza, né? É o auxílio de Bolsonaro. É o 600 de Bolsonaro. Valeu, Lula. Tamo junto. Tá aí, gente. E aí, falando de imposto, o governo Lula sabe, manja dos paranauês. Você vê aqui, ó. Cobrança de imposto será automática. A ideia é que vários instrumentos de pagamento, como Pix, TED, cartão de crédito, os boletos estejam vinculados ao novo sistema de arrecadação. Que delícia! O governo federal trabalha no desenvolvimento de um novo sistema de arrecadação tributária que deverá reduzir significativamente a sonegação e a inadimplência fiscal após a reforma tributária. Olha, eu acho muito difícil, mas muito difícil, as grandes empresas hoje em dia no Brasil conseguir passar a perna no sistema. Sempre rola, sem sombra de dúvidas. O que eu acho que vai acontecer com isso daqui, ainda mais que vai por cima do Pix e tudo mais, fala assim, ó, o app da reforma tributária verde, com imposto de carbono, crédito de carbono, imposto do pecado, o app que adora botar imposto no povo, diz assim, ó, muito provavelmente vamos ter o modelo de cobrança mais eficiente do mundo, não estou brincando. O que eu acho que vai acontecer? Seu Zé, marido de Dona Benedita, ambos trabalhadores rurais,
Com a mão calejada, 70 anos ainda estão carregando, descarregando caminhão na feira. Aí vai chegar na feira, não vai ter mais dinheiro digital, real, né? Vai ser igual tudo digital, tudo Pix. Seu Zé, rapaz, pra vender a banana, era 10. Recebeu 10, mas só entrou 8. 2 já foi pro app. 2 já foi pro app. Vai tributar tudo. Que dinheiro é esse, seu Zé? Que dinheiro... Coitado de seu Zé. Coitado de seu Zé. Isso daqui, pra mim, no final do dia, o que vai fazer, a arrecadação que vai gerar, vai ser aquele cara que vivia da informalidade. Que, assim, acaba sendo uma lástima. E acaba, às vezes, virando um pouco a mais, porque não é porque ele agora vai vender a feira na fruta e vai pagar imposto que a vida dele vai ficar melhor, não vai ter uma profissionalização dessa forma, não vai ser por aí que vai ter, né, a solução. Não vai ser o cara que vende o cachorro quente no meio da rua. Eu não acho que vai ser por aí que vai se profissionalizar e vai o grande business que vai pagar imposto. Mas acho que vai ser essa turma aí que vai ser a principal prejudicada. O governo não vai deixar passar nada. Qualquer comprinha na rua do camelô, o governo quer a sua parte. O governo quer. Camelôs do Brasil, o governo tá atrás de vocês. Vendedor de cachorro-quente, vendedor de espetinho, o governo está atrás de vocês. O app tá aí, tá trabalhando. Acha que não? Vamos ver. Vamos ver se não vai. Do jeito que o Lula tá aí, louco atrás de dinheiro, para pagar os custos, para as contas fechar, para ter o déficit zero 2024, que não vai ter. Aí, enquanto isso, o pobre com a mão na cabeça, imposto para tudo que é lado. Como é que estão super ricos? Reformas estão andando e a Haddad está fazendo trabalho importante, diz o presidente da XP, do Banco XP. O executivo acreditava no corte de 0,5% percentual na taxa básica de juros do mercado anunciado na semana passada, né? O Haddad é um cara muito porreta mesmo. Sensacional. Só reforma muito boa pro Brasil. Tamo vendo aí. Tamo vendo. Em outro lado, dono das Casas Bahia anuncia plano com fechamento de até 100 lojas e corte de funcionários. Estratégia anunciada pela Via, que também administra as lojas Ponto, antigo Ponto Frio, prevê redução de até 1 bilhão em estoques neste ano. Meio ruim, né? Parece que tá meio ruim as coisas no Brasil. Mas não para por aí. Gastos devem crescer em 2024 e conta do orçamento pode não fechar, dizem especialistas. Economistas ouvidos pela CNN são unânimes ao destacar o desafio econômico que há pela frente. Até o André Roncaglia, que é um economista de esquerda, amigo do Elias Jabbour, até esse cara falou, não, eu acho que não vai fechar ano que vem, né? É uma meta meio difícil. Nem a esquerda tá conseguindo botar fé no Haddad. Vai dar errado. Foram avisados, mas beleza. A economia indo pro buraco, meio que já era esperado. E desabastecimento? Tu já pensou se tiver desabastecimento? O caminhão não conseguir entregar comida porque não tem diesel? Eu espero que isso não aconteça. Mas, olha essa notícia. Defasagem de preços já restringe oferta de diesel no país, dizem postos. O produto também começa a chegar ao mercado mais caro, com repasse de privados. Postos de gasolina do país começam a reclamar de dificuldades para encontrar diesel, diante da queda de importações privadas nas últimas semanas. O problema, segundo o setor, reflete as elevadas defasagens em relação às cotações internacionais que desestimulam importações privadas do produto. Qual o problema de você? Um dos problemas de você não seguir o preço internacional. Tá ali, ó. Embora a Petrobras tenha ampliado a produção nacional dos últimos meses, cerca de 1/4 do consumo brasileiro de diesel ainda é abastecido por importações, feita tanto pela estatal quanto por empresas privadas. Se o governo quer realmente falar assim, ó, o diesel no Brasil é um preço, tô nem aí quanto é lá fora, a Petrobras tem que garantir que ela tem diesel suficiente. Ela produz, refina o suficiente para todo o país. Porque se ela vende um preço e não é suficiente, quem que vai comprar mais caro? Quem vai comprar mais caro?
Você é dono do país de gasolina. Vamos botar assim, a Petrobras vende de 3. Lá fora tá 4. E o valor no posto é 4. Porque a Petrobras tá vendendo de 3. Tu vai comprar de 4 lá fora? Pra vender de quanto? 5? Quem vai comprar? Se no posto do vizinho é 4. Ele vai pagar 5 no teu? Quem? Que é o maluco? Ninguém. Então tu não compra. Então um monte de gente deixa de comprar. Só que o Brasil precisa comprar um quarto lá fora. E aí, como é que resolve isso? A gente vai saber nos próximos dias. Com expectativa de reajuste pela Petrobras, postos buscam fazer estoques e procura por combustível aumenta. Postos buscam gasolina e diesel e distribuidoras começam a restringir a oferta. Fontes asseguram que não há falta. Tá bom, né? Não sei que fontes são essas. Segundo representante de postos e distribuidoras, a maior restrição é encontrada no diesel e ocorre em todo o país. O cenário levou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado de Minas Gerais, a Minas Petro, a alertar para o risco de uma possível falta do combustível, sobretudo no interior do estado. E pessoal, vocês estão vendo como está o custo do Brasil, o preço das coisas. Vocês já pensaram se o governo agora falar, deu errado, vamos ter que botar o preço, não vai dar mais para segurar o preço. Para quanto vai a gasolina e o diesel? E isso vai impactar quanto na inflação? Vai impactar quanto no preço da comida na prateleira, que vai aumentar o preço do frete? Tá começando a ficar complicado pro Dilma, né? E isso, ele ainda tem que até agradecer um pouco que o dólar tá um pouco mais baixo, tá 4,88. Se o dólar voltar a passar de 5 e o petróleo continuar subindo, eita, rapaz, a confusão tá vindo. Uma hora, a Globo não vai conseguir mais esconder. Transportadoras confirmam que já está faltando diesel em Minas Gerais. Desabastecimento ocorre porque a Petrobras não consegue suprir toda a demanda do país e as distribuidoras não estão importando o combustível por causa do preço alto no exterior. Tem uma coisa que eu quero falar sobre isso, mas eu estou guardando. Estou guardando que a gente vai falar ainda. Em alguns minutos. A gente vai falar do PAC. Só que antes de falar do PAC, vejam essa. A não notícia em torno de uma não pesquisa. Brasileiros preferem carros por aplicativo a serviços públicos de transporte. Eu acho que você falou, não, peraí, pô, não é possível que fizeram uma pesquisa para falar que a pessoa prefere andar de carro do que de ônibus. Sei lá, serviço público, essa é outra coisa, não é possível, porque isso é óbvio, qualquer pessoa prefere carro do que ônibus. Não, gente, é isso mesmo. Segundo o levantamento, 64% dos usuários consideram Uber e 99% como boas ou ótimas. Já ônibus fica em último lugar, com 29% das avaliações positivas. Meu Deus, quem poderia imaginar que as pessoas preferem andar de carro do que de ônibus? Nossa, meu Deus, né? O Lula só anda de ônibus para cima e para baixo. É um exemplo para essa nação, né? Estou sendo irônico. Mas guarda que eu vou entrar no grande ponto. Ainda a discussão passada, está esperando essa nota. Novo PAC deve contemplar transição energética e descarbonização de indústrias. É o que eu estou falando para vocês. Se o Lula só voltasse a falar de investimento, ia ser pedra para todos os lados. Que ia falar, vai voltar os escândalos de corrupção, isso, aquilo, outro. Só que agora é um risco avaliado. Por quê? Porque por mais que seja um risco, de ter algum escândalo de corrupção, por mais que exista esse risco, precisamos salvar o planeta. Precisamos salvar a mãe Gaia. Então, transição energética. Essa é a jogada. Só que vejam só. O novo PAC, custo de obras de infraestrutura prioritário ao governo. Prioridade. Vai contemplar ações sustentáveis. Já é certo. Na reunião que apresentaram o programa, líderes do Congresso, Rui Costa e Padilha, expuseram o programa prevê incentivos à mudança da matriz energética e à descarbonização de indústrias. Os ministros explicaram aos parlamentares que haverá investimentos em indústrias de hidrogênio verde, bem como parques de energia solar e eólica. Catavento! Vamos investir em catavento! Também foi destacado o fomento à transição dos modais, por meio de incentivo à aquisição de ônibus e carros elétricos. Aí veja só agora. Vamos trazer o petróleo.
O Brasil não produz diesel suficiente para sua própria população. Se ocorrer um caos internacional, você está vendo que não é impossível. Desde fevereiro de 2022 está se falando que ocorre entre dois países ali no leste europeu. Dois países estão brigando até hoje. Suponho que tenha um caos que os países falam, opa, recursos estratégicos ficarão retidos. Como o Brasil para em pé? Como? Não para. Vai faltar diesel. Se quer fazer um PAC, crescimento, você tem que ter oferta. Você tem que ter a oferta para ter a demanda ser suprida. Você tem que ter combustível. Você tem que ter energia barata. O Brasil não tem. Qual a preocupação desses malucos? Catavento. Vai fazer catavento. Por quê? Porque a Alemanha pediu. Porque a Noruega quer. Porque tem que salvar o mundo do peido da vaca. É irracional isso daqui. É irracional. 25% do diesel, na verdade 24%. O Estadão comentou isso no editorial de hoje. É importado. Por que então não foca nisso? Não foca o que o Brasil tá faltando? Ah, não, olha, aí vai pro modal. Brasil não tem ferrovia. As rodovias, daquele jeito. E podia integrar mais. Vai fazer isso? Construção de novos portos? Não. Não. O investimento é carro elétrico. O ônibus tá faltando. O povo vai igual sardinha. Os que tem tá daquele jeito. O alcochoado do banco não existe mais. Agradeça quando tem um plástico. Vai melhorar? Vai ter mais ônibus? Não. Vai ter ônibus elétrico. Assim, é irracional o que tá acontecendo. E assim, ó. Lula! Rei do ESG. Rei da Agenda Verde. Salve o planeta. Salve o Brasil. Exemplo. Não tem indústria. Não tem. Aí qual é o foco? Mais indústria? Não. É descarbo. Meu Deus do céu. E ninguém tá vendo o que tá acontecendo. Tá um bando de maluco. Aí tá aí o Lira junto com a Haddad. Não. O mercado de carbono vai entrar agora. O mercado de carbono vai ser essencial para a transição energética. Eu não sei como as pessoas não arrancam os cabelos diante disso. Eu me pergunto onde estão os deputados de direita, até para começar a levantar esses assuntos, gente. Isso aqui é importantíssimo. Não ter combustível é questão de soberania nacional. Imagina. Gente, olha só, diesel é o básico do básico do básico para um país chamado Brasil, que o Brasil não tem ferrovias. O Brasil não consegue fazer toda a sua logística interna com outros modais que não o viário, né? Que é o de rodovias. Só. Não dá para se dar esse luxo. Olha o que está acontecendo. É claro, é cristalino. E tá todo mundo batendo palma. Eu nem lembrava dessa. E aí o pior. O Lula SG, PAC, o PAC do Lula, verde, dos cataventos. Novo PAC corre risco de enfrentar gargalo de licenciamento do IBAMA. A Marina Silva falou, cuidado aí, viu? Não sei, viu? Não sei se vou liberar. Não sei se vou liberar os cataventos. Há risco de se formar um gargalo no licenciamento dos projetos previstos pelo governo federal, dado que os próprios integrantes do órgão chamam de sucateamento ao rei nos últimos anos. Fico nervoso, viu? Não sei nem o que falar sobre isso, aí. Assim, já tá fazendo errado. E meio errado você sabe se vai sair do papel, que a Marina não vai deixar. Não sabe se vai dar tempo de ter tanta licença ambiental. Como? Gente, é sério. Quando o Brasil será tratado com prioridade? Quando vai ter um projeto mínimo, sabe? Direcionado, que tem um foco no desenvolvimento da nação, na integração regional, na melhoria da vida da população. Quando? É assim, bicho. Quando isso vai acontecer? Não é possível que vai ser essa coisa o tempo inteiro. Aí você... acho que vocês não, né? Que vocês já estão calejados. Mas aquele cara que não acompanha fala, não, mas isso aí deve ser o governo Lula. Acho que outras áreas, né? Outros setores, as pessoas devem estar mais preocupadas.
Isso deve ser só politicagem de Brasília. As autarquias, os órgãos técnicos devem ter outra preocupação, né? O papel da sustentabilidade na análise do CAD. O CAD, o que é o CAD? O CAD é o tribunal que deveria garantir que não existe monopólio no Brasil. Ele deveria, sabe, lutar pelo livre mercado. As pessoas realmente conseguem competir. Não tem um predador que sai destruindo tudo. Tanto que se alguma empresa grande vem comprar outra... Não pode. O CAD devia fazer isso. Devia. Mas o papel da sustentabilidade na análise do CAD. Vocês vão ver o que eles estão discutindo. Renato fala assim, ó, o ESG está transformando o mundo corporativo em um grande circo. O CAD é uma autarquia cujo objetivo é a análise de situações de concentração de mercados e concorrência, ou seja, monopólios, oligopólios, e está investindo tempo, ou seja, dinheiro público, para debater o impacto do ESG em suas análises. Por outro lado, o mesmo CAD se cala diante do abuso econômico de certas empresas na imposição de uma agenda ideológica, como é o caso do ESG. Aí eu fui dar uma olhada, para ver se ela está falando a verdade ou está mentindo, né? E tá ali, ó. O CAD debateu recentemente aspectos a serem considerados na análise antitrust, né, contra monopólios ou oligopólios, de acordos entre concorrentes firmados para gerar ganhos de sustentabilidade ambiental, econômica ou social. Deixa eu explicar. O que ele está falando é o seguinte, ó. O CAD está discutindo se é legal ou não, algumas medidas com base em sustentabilidade. É o seguinte. Imagina, vou criar um exemplo aqui muito absurdo, para vocês conseguirem entender. Chega lá um determinado setor e fala assim, ó, para participar desse setor, só quem tiver toda a indústria, do início até o fim, carbono zero, né? Energia é catavento, solar, etc. Assim, é um critério basicamente impossível que só tem uma pessoa no Brasil que consegue cumprir. Aí você fala, pô, você está destruindo o mercado. Você está impedindo o funcionamento do mercado, você está concentrando, né, tudo, porque só uma empresa vai poder participar. Eu estou trazendo para o absurdo. Aí, em tese, você não poderia fazer. Só que aí fala o seguinte, não, mas neste caso pode ter um monopólio. Porque precisamos salvar a Mãe Gaia. Então pode ter um monopólio. Então, esse era o debate. Pode ter, né, algumas decisões predatórias para o mercado se o ESG vencer. É basicamente isso. Esse é meio que o debate. Aí tá ali, ó. A discussão que vem sendo travada há alguns anos entre autoridades de defesa da concorrência em diversos países ainda não é pacífica. A Comissão Europeia, os europeus, né, a Alemanha, Noruega, publicou recentemente guidelines, né, diretrizes, que permitem a cooperação entre concorrentes voltada ao objetivo ESG, desde que certas condições sejam atingidas, entre elas que os benefícios coletivos superem os prejuízos decorrentes da restrição à concorrência. Não, olha só, Mãe Gaia, a Amazônia vai ser protegida. E esses ganhos são maiores do que o monopólio que está sendo gerado. Que lindo. É tipo isso. Estou tendo aqui trazer umas analogias um absurdo para ficar mais fácil de entender. Já nos Estados Unidos, as autoridades antitrust, aqui não. Até porque essa discussão de antitrust, pelo menos, vem muito de lá, né? Da época dos Rockefeller, das Big Seven, né? Do petróleo. Então lá, não tem indicado que haverá qualquer tratamento diferenciado para ESG, irmão. Não vai, né? Porque tu vai salvar a Mãe Gaia que tu vai criar monopólio. Enquanto a posição de membros da ala republicana do Congresso é de que as ações coordenadas entre concorrentes para a pauta do ESG podem representar a violação de leis concorrenciais. Não está avançando porque os republicanos não querem, né? A direita americana. Na sessão de julgamento, os membros do Tribunal do CAD iniciaram um debate sobre como ponderar iniciativas ESG que gerem benefícios de sustentabilidade com potenciais riscos à concorrência associados a conluios entre concorrentes. Embora esses riscos não estivessem presentes na operação sob análise, né, eles falam do caso, a matéria é mais longa. Alguns conselheiros destacaram que o papel do CAD, graças a Deus, né, tem uma turma no CAD que diz, ó, o nosso papel é a proteção da concorrência,
que introduzir temas como SG poderá implicar em expansão indevida da competência do CAD, ou defenderam que a agenda SG, ainda que relevante, deve ser tratada em outras esferas e não influenciar a análise técnica e objetiva do CAD. Isso é uma parte do CAD. Por outro lado, alguns conselheiros ressaltaram a importância do CAD estabelecer diretrizes orientativas para a colaboração entre concorrentes sobre iniciativas SG. Já tem os petistas no CAD. Os petistas já chegaram lá. Tá dividido. Daqui a pouco, né? Inverte. Daqui a pouco vai ter alguma indicação pro CAD. Esse cenário pode inverter daqui a pouco. Monopólios em nome de salvar a Amazônia. Confia. Aí, tava no vídeo ontem, não deu tempo. Eu nem quis acreditar quando eu vi. Eu falei, não é possível. Não é possível que o Lula tá fazendo isso. Governo Lula anunciou a criação do Centro Policial Internacional na Amazônia para combater crimes ambientais. Um governo mundial precisa de uma polícia mundial. O Lula é da vanguarda. Vanguarda. Governança global compartilhada. Esse avanço me parece ser uma grande vitória da turma do time democrata que já tem até ONG pronto. Eu falei, não é possível que lá pronto só mais essa. Aí tá ali, ó. Dino destaca Centro de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Manaus. Bacana. E vai haver até um investimento no Fundo da Amazônia. Bacana, né? A área norte do globo. Manaus vai receber Centro Policial Internacional para combater crimes da Amazônia. E tem a ONG ali no meio, tem outra notícia ali, ó. Delegado da PF pode ser o primeiro brasileiro a ocupar a Secretaria-Geral da Interpol. Aí fala lá que é o mesmo delegado que está aqui no tweet da Polícia Federal que diz: foi anunciada a criação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, aí no final diz, né? O combate aos crimes ambientais especiais na Amazônia. Do lado brasileiro, discursou sobre a experiência nacional o diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire, e os trabalhos foram conduzidos pelo diretor da Cooperação Internacional, Valdeci Urquiza, que pode ser o próximo secretário-geral da Interpol, integrando o Brasil ao mundo, né? E tá ali, ó. E já tem até uma ONG. Já tem até uma ONG da Polícia Internacional. Ali, ó. Centro de Análise de Crimes Ambientais. Programa brasileiro. Estratégias prioritárias para 2023 e 2025. Com apoio de quem? Jorginho Soros. O Soros não deixa passar nada. O Soros vai proteger a Amazônia. Junto com quem também? Uma ONG que já está conhecida de vocês. Gordon and Betty Moore Foundation. Ai, Brasil, ame eu deixo. Aí, essa nota aqui você até achava, não, é uma parceria para, sei lá, trocar experiências, né? Eu tento até, sabe, olhar isso de uma forma um pouco mais ampla, dar o braço a torcer. Mas quando vem a notícia anterior, o que eu vou pensar quando eu ler isso daqui, ó? Ministério Público Federal recebe o Departamento de Estado dos Estados Unidos e também o IBAMA para discutir tutela do meio ambiente. Vai tutelar neocolonialismo mais uma vez? Agora vai ser colonizado pelos Estados Unidos. Não, mas deve ser uma troca de experiência, né? Porque realmente os Estados Unidos ajudar de lá, o pessoal quer levar umas plantinhas daqui pro Brasil para lá, para eles saberem, criar uma parceria. Eu queria muito acreditar que é isso. Eu queria muito acreditar que é para um bem maior, mas vendo o que está acontecendo no governo Lula, vendo toda a vassalagem, aí tá ali, ó. Eu gosto de trazer essas postagens vinda da esquerda. Por quê? Porque tem gente da esquerda que tá criticando. Então, se até a esquerda está criticando, imagine quão ruim não é. MPF e IBAMA discutem a tutela do meio ambiente do Brasil com o governo americano. Aí ela fala, olha o que ela diz. Lina Brasília, perfil de esquerda, falando para a esquerda. É inaceitável vocês ficarem calados sobre isso. Desculpe dizer. Tem algo totalmente errado nesse governo Lula 3. Todos nós sabemos disso e temos que enfrentar isso de frente.